Salve, salve, nação tricolor, bom pessoal, última do ano, vamos falar um pouco sobre as polêmicas da diretoria e vamos falar do mercado da bola, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos falar de São Paulo, tá bom? Vamos, assim, as fontes que a gente utiliza, tá, gente? Só pra gente ficar, pra vocês saberem, pra não ficar falando toda hora fonte de quem. Então, assim, a gente pega matérias do BOL, a gente pega matérias do Globo Esporte, pega matérias do Bola VIP, pega matérias de vários sites, vários setoristas, como o André Hernan, como o Gabriel Sá, Éder Traschini, a gente fala com o Alexandre Vieira, que é um ótimo setorista, cara, acho que é um dos melhores que tem aí, tá? O Gabriel Sá, não sei se eu já falei o Gabriel Sá, o Valentim Furlan, tá? Então essa galera aí a gente pega um apanhadão e vai e traz aqui informação pra vocês, tá bom? Enfim, então, com relação à política, gente, eu acho que nesse 2025, né, a gente falou muito sobre a política do São Paulo, né? E teve essas questões aí, tanto no camarote, que estava envolvida a Mara Casares, o Douglas Schwartzman e a Camila, né? Que também a Camila a gente descobriu nesses últimos dias que tinha um vínculo desde 2021 com o Julinho Casares, que é o filho do Júlio Casares, né? Que trabalha com uma questão de pets, né? Enfim, é um influenciador aí nessa parte, né? Então, nesse sentido, gente, o que a gente pode dizer, né? E aí, nesses últimos dias, o Júlio Casares contratou um advogado que já defendeu o Carlos Zambelli. Eu não vou nem me atrever a falar o nome porque eu acabei esquecendo. São muitos nomes que eu acabei esquecendo. O Júlio Casares contratou um advogado que já defendeu o Sérgio Cabral, o Carlos Zambelli, Bolsonaro, o Cuca, enfim, algumas figuras públicas aí que a gente já conhece, né? Então ele contratou um advogado, não necessariamente de defesa, tá? Mas é importante a gente estar falando aqui que ele contratou esse advogado para cuidar da parte jurídica dele, né? Enfim, então vamos ficar atento, né? Porque, assim, a verdade é o seguinte, essa diretoria tem feito tantas coisas suspeitas e que a gente pode até ficar de orelha em pé com relação a qualquer movimentação que essa galera faz, né? Até porque, você vê o caso da Austin, que também tinha contrato com o Julinho Casares e depois parecia que ele tinha uma contrapartida lá com o camarada do São Paulo, enfim, tinha algumas questões assim que era meio estranha. Então é bom a gente ficar de olho em todas as movimentações que essa galera faz, porque essa galera não tá de brincadeira, elas utilizam o São Paulo em benefício próprio. Tá aí a questão da Austin em São Paulo, né, que os dirigentes do São Paulo conseguiram cerca de 12 BMWs em troca de 31 ingressos, né, de camarotes ali do São Paulo, enfim. Então um negócio absurdo que acontece com o São Paulo, então é importante a gente estar sempre de olho aí, tá? Com relação, gente, ao mercado da bola, tá? Antes, só voltando um pouquinho, tá? Aqui a gente tá fazendo um compilado disso aqui, porque a gente precisa estar de olho, precisa estar fiscalizando sempre esses caras que têm destruído o São Paulo dia a dia. E em 2025 a gente vai ficar em cima, a gente não vai dar boi pra esses caras, entendeu? Vamos ficar de olho aí, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, e agora vamos falar do mercado da bola, tá? O mercado da bola tá bem aquecido, né? Tá? Então a gente vai falar dessa galera, um pouco dessa galera que saiu do São Paulo, algumas, né? A gente viu a saída de Patrick e do Jandrei, né? Foi pro Juventude, né? Já foi anunciado, né? A Juventude vai ficar até o final do vínculo com o São Paulo com empréstimo, né? E depois ele vai ficar por lá mesmo, né? O Patrick vai por empréstimo, o Ibali também, que tava, acho que tava no Remo, né? Se não me engano, também vai pro Juventude, né? Falta, acho que, anunciar. E acho que João Pedro, né? O goleiro, né? Também foi pro 13, né? Botafogo da Paraíba, desculpa. Mas acabou o vínculo dele com o São Paulo, né? Saiu o Rigoni, saiu o Luiz Gustavo, a gente já falou sobre todas essas saídas, o Dineno também saiu, enfim, essa galera já saiu, né? Então a gente vai falar um pouco das chegadas, né? Tem o Danielzinho que chegou, né? Tem raízes São Paulinas, né? Ele veio do Mirassol, né? Bom jogador, né? Até bom jogador, mas precisamos ver essa questão física dele, né? Embora tenha jogado bastante jogos, a gente viu que ele tinha um problema nas costas, né? Que foi resolvido com uma máquina de 275 mil reais, alguma coisa assim do tipo, né? Um valor desse, mas foi com uma máquina que o Mirassol tem lá, né? E aí a gente também contratou o Carlos Coronel, né? O Coronel vem aí, que é um jogador que é naturalizado paraguaio, né? Então tem essa situação aí, e o São Paulo trouxe esse jogador lá da MNS, né? Ele até tinha outras propostas, né? Até um pouco mais vantajosa do que o do São Paulo, mas decidiu vir pro São Paulo porque ele já fez base aqui, né? Fez, acho que se não me engano, sub-15, né? Posso estar enganado aí, coloca nos comentários. Se tiver alguma informação errada, você coloca aqui, tá bom? Basicamente é isso. Essas foram as duas contratações. E agora tem as especulações do Alan, do Lucas Ramon, né? E tem a especulação do Alisson, né? Vamos trazer primeiro aí, né, a informação aí do Alisson, né? O Alisson, no caso, é uma especulação muito Twitter, muita galera falando sobre, né?
Mas a verdade é o Alisson, né, que é um jogador mais ponta do que propriamente um atacante, né, de ofício, mais um segundo atacante, um atacante mais móvel, né? Então ele tem o quê? Em 16 jogos como titular, atuou em 26 partidas e marcou 6 gols, né? Ele é um jogador que ele tá emprestado do time da Rússia, né? Esqueci agora o nome, me fugiu da memória, né? Acho que é uma coisa. Bom, é um time da Rússia, tá, gente? Que ele tá emprestado ao Mirassol, né? E, enfim, então ele tem 26 anos, tá? Enfim, tem isso aí. O Lucas Ramon já é aquela situação que a gente conhece, tem contrato até abril, o São Paulo já se acertou com o atleta, mas falta de liberação do Mirassol, né? Teve um rumor aí, é mais uma fofoquinha que a galera conta aí, que é justamente que o São Paulo poderia liberar até o Luan, né, para trazer ele, né, para que ele venha sem custo aí, né? Mas caso ele não consiga a liberação e o Mirassol precisar aí de uma compensação financeira, o São Paulo não vai trazer ele agora, talvez faça um pré-contrato e aguarde até o contrato dele acabar, né? Então, tá aí a Lucas Romão. Agora o Alan teve algumas notícias, teve muita coisa falando sobre, porque o Flamengo tava de olho no Marcos Antônio. E aí é o seguinte, né? O que eu vou falar sobre isso, tá, gente? É o seguinte, um negócio não tem nada a ver com o outro, tá? O que a gente tinha especulado aqui no canal em um momento foi que poderia ser que o Flamengo fizesse um jogo duro caso o São Paulo não liberasse o Marcos Antônio para negócio. Mas a verdade é que é o seguinte, um negócio não tem nada a ver com o outro. O Alan pode ser que venha, o Flamengo gostou do modelo, não quer liberar ele pro Atlético Mineiro por algum motivo, não sei qual, tá, gente? Eles devem ter alguma rixa lá com o Atlético Mineiro. Né? E o São Paulo tá atrás do atleta. Aí, só que assim, vamos ver como que vai ficar, né? Porque tem a questão salarial, que o Alan, que é ex-Liverpool, ex-Atlético Mineiro, ex-Fluminense, não ganha pouco, né? Então eles precisam fazer essa composição. E lembrando, tá? Isso aí até foi uma informação do Éder Traschini que ele trouxe também, tá? Eu vi um vídeo dele falando sobre isso, que é o seguinte, que uma negociação não tem nada a ver com a outra, tá? Pode ser que o Flamengo faça algum contato ou alguma proposta pro Marcos Antônio, mas ainda não chegou nada nem pro Marcos Antônio, nem pro São Paulo, tá bom? Basicamente é isso, tá, gente? E agora vai uma opinião sobre essas contratações. Pra mim, contratação de Alan, do Danielzinho e do Alisson, assim, pra mim, tudo bem, a gente entende que o São Paulo tá sem dinheiro e vai aguardar e sempre com as melhores que tá ofertando no mercado, vai atrás de atletas que estão sem espaço, enfim, etc e tal. Mas a verdade é que é o seguinte, o São Paulo precisa de jogadores com saúde. O Alan, né, que queira que não, embora ele seja um jogador que tenha 29 anos, é jovem ainda, né, tá no auge físico, ele tem sofrido com várias lesões no ano passado. Então, muito por isso que ele perdeu o seu espaço, né. O Danielzinho, ele teve um problema nas costas, né, e aí o São Paulo vai trazer jogadores assim, né. O Lucas Ramon, ele tem 31 anos, tá? Eu não vou nem tecer opiniões sobre o Alisson, porque eu não conheço o futebol dele. Eu sei que ele fez 16 jogos e marcou 6 gols. 16 jogos como titular. E em 10 ele entrou durante a partida. Então ele fez 26 jogos e marcou 6 gols. Se ele é bom ou não, eu não posso dizer se é bom ou não, porque eu não acompanhei. Então seria muito incoerente da minha parte, né? Então, basicamente é isso, tá, gente? Eu acho que o São Paulo tá se reforçando de uma forma muito parecido com o ano passado, trazendo jogadores um pouco mais veteranos e jogadores com problemas físicos. E isso me preocupa muito para 2026. O São Paulo não pode errar nas contratações e não pode apostar. Tem que trazer jogadores que é certo que joguem, que tenham saúde. Essa é a realidade, tá, gente? Comentem o que vocês acham, tá? Um feliz ano novo, boas passagens aí para vocês. Ano que vem teremos novidades no canal, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo e salve o Tricolor Paulista. Grande abraço.